Olá, meu nome é Thaís Rochelle Lopes Martins, eu sou egressa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Minha primeira formação é licenciatura em teatro e agora estou cursando uma pós-graduação em educação musical na UERGS. Pois bem, a partir da pós-graduação, surge a proposição do seguinte tema. Vocês podem verificar no primeiro slide, a professora propositora na articulação das áreas do conhecimento por meio da educação pela música, uma análise sobre práticas musicais integradoras antes e durante a pandemia do Covid-19. É preciso mencionar que este trabalho inicialmente tinha como proposição a seguinte pergunta: como posso ser professora de música sem ser? Afinal de contas, a minha formação original é o teatro. Antes mesmo, eu cursei o magistério. Trabalho no município de Montenegro como professora da rede municipal há 13 anos. Fiquei 12 anos trabalhando na educação infantil. E agora, atualmente, sou professora unidocente no ensino fundamental séries iniciais. Pois bem, então eu me sinto atravessada pela obrigatoriedade da Lei 11.769, do qual coloca como obrigatoriedade o ensino de música na educação básica. Pois bem, então, meu primeiro questionamento era: como posso ser professora de música sem ser? E aí eu descubro, ao longo da minha pesquisa, que não é uma questão de eu me tornar um professor de música, e sim por meio da música, o ensino pela música. Então, eu iniciei esse trabalho na escola onde eu atuo, no ano de 2019, com uma oficina no contraturno, com alunos multisseriados, com a primeira experiência e proposição de fazer uma oficina de percussão. Mas essa oficina ela iria percorrer todo o ano de 2020, sendo que eu fui impossibilitada de realizar o trabalho pela pandemia do Covid-19. Então, como todo o ensino tornou-se remoto, eu busquei essa proposição de trabalhar a interface das áreas do conhecimento através do ensino remoto. Nesse primeiro contato com a busca da análise das práticas musicais integradoras, eu me deparo com os temas sobre a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade. É importante dizer que esse trabalho ele está em andamento. Então, neste momento, eu me deparo com a transdisciplinariedade como sendo um foco, sim, porque as atividades propostas remotamente por mim aos meus alunos, elas buscam não só a ligação entre as áreas do conhecimento, como também gerar um novo conhecimento a partir dessas interfaces. Pois bem, a primeira revisão de literatura que eu fiz, ela busca a compreensão da formação docente, né? Como é que esse docente ele chega na sala de aula? Qual é a formação que ele recebe? Quais são as problemáticas que ele encontra dentro da sala de aula? O questionamento do motivo pelo qual os profissionais, professores, docentes de música não estão em sala de aula. Estão ou deslocados em oficinas dentro das escolas ou não estão na rede pública de ensino e estão na iniciativa privada ou então estão em escolas técnicas de música. Então, esse foi um primeiro questionamento, uma primeira busca que eu fiz na revisão de literatura. Por quê? Porque quando nós nos colocamos em sala de aula como profissional unidocente, nós temos essa problemática. Não nos cabe dizer qual disciplina é maior ou menor e a sua importância dentro da sala de aula.
mas sim proporcionar ao aluno todas essas problemáticas que cada área do conhecimento traz. Seguindo a revisão de literatura, eu busquei também ampliar os meus conhecimentos com relação ao ensino remoto. O que fica para mim é de que sim, não há como a gente exigir que o ensino presencial seja igual ao ensino remoto. É uma aprendizagem completamente diferente e a forma como o conhecimento se dá virtualmente, ela tem a ver com outras competências que o aluno tem para nos oferecer. Então, juntando todas essas problemáticas que surgem em torno do profissional unidocente, eu me colocando como um professor pesquisador de si mesmo, como um professor propositor da interface de todas as áreas do conhecimento, o questionamento central é: como eu posso ser professora propositora a partir das minhas práticas docente na articulação das áreas do conhecimento por meio da música? E tendo como objetivo investigar as minhas práticas como professora propositora. Objetivos específicos: analisar as minhas práticas, compreender de que forma eu, como professora propositora, trago as práticas docentes por meio da música. Propor práticas docentes pela articulação das áreas do conhecimento por meio da música. Então, a metodologia, ela é qualitativa, o método é de observação participante, a técnica é de coleta de dados a partir do diário de campo, que eu tenho os registros das oficinas do ano de 2019, quando a gente iniciou com as oficinas de percussão, e agora no ensino remoto com as produções dos alunos. É importante dizer que essas produções, elas não foram isoladas, né? Todo o conteúdo gerado a partir dessas proposições, ele é um conteúdo coletivo e colaborativo dos alunos. Como referencial teórico, eu não posso deixar de falar sobre Murray Schafer, né, que traz os 3 princípios norteadores da aprendizagem de música, sendo um deles o norte para o meu trabalho, quando ele fala sobre a confluência das artes. Então, é preciso dizer que, a partir das coisas que eu verifico na minha prática, a confluência, ela não se dá só nas áreas dentro do próprio conhecimento, ou do conhecimento de uma mesma área, mas sim, todas as áreas do conhecimento são confluentes entre si. Paulo Freire já nos trazia a questão da formação, autoformação docente, a favor da autonomia do aluno. Ora, se o aluno é o gerador de conhecimento, ele também é propositor e ele é dono do próprio conhecimento. Então, nós temos também Edgar Morin, que fala sobre as múltiplas inteligências, e aqui é preciso que a gente avalie muitas questões, das quais eu ainda não estou dando conta nesse trabalho. Mas não só a diferença entre as aprendizagens, competências e habilidades que cada aluno pode vir a desenvolver, como um momento belíssimo que a pandemia do Covid-19 nos trouxe, que foi a quebra de paredes. Nós temos a quebra de paredes escolar, onde o conhecimento, ele agora está dentro da casa dos alunos. E isso modifica completamente a perspectiva. Karl Reuter já nos traz a questão de a música como a expressão da cultura. Então, neste momento, eu me coloco como propositora de atividades que gerem conhecimento por meio da música, buscando que as famílias possam expressar a sua cultura. Não no âmbito municipal, mas sim a expressão da cultura familiar. Quantas vezes nós, profissionais em sala de aula, já buscamos compreender qual é o universo dessa criança, o que circunda, quais são as habilidades que essa família busca desenvolver.
E seguindo, temos o cronograma do trabalho, né? E com a pandemia do Covid-19, tivemos uma extensão desse cronograma, né? E acredito que ele vai se estender também a janeiro e fevereiro de 2021. Posso dizer para vocês alguns resultados preliminares. Nas oficinas de percussão presencial referente ao ano de 2019, nós tivemos 100% de participação. Consegui verificar autonomia e protagonismo nas atividades. Por quê? Como nós trabalhamos com a criação de partitura alternativa, isso permitiu para os alunos uma liberdade enorme de criação, inclusive deles proporem levar os instrumentos para casa para produzirem as suas partituras. E com isso, com esse protagonismo, eles passaram a ocupar outros espaços da escola. Então, veja bem, nesse momento a gente tem a quebra de paredes da escola até o âmbito familiar. Mas no final do ano de 2019, eu pude verificar que a quebra de paredes, ela era em relação à sala de aula e outros espaços da escola. E com relação às aulas remotas, houve 75% de adesão, pelo seguinte: a acessibilidade, sim, ela é um fator determinante, e os outros 25% são alunos que retiram as atividades na escola. E, portanto, essas atividades elas são mais descritivas. E com a adesão dos alunos no grupo de WhatsApp, que é por meio onde eu envio as atividades e eles me dão retorno, houve essas produções e interações coletivas. E aí eu reforço também, né, a quebra de paredes entre o espaço da escola e familiar. Com relação às referências para o meu trabalho, é importante salientar que nesse momento Paulo Freire tem um papel determinante, né? Então, reforço de novo a pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. E o meu muito obrigado, tá aí o meu contato, um abraço e um ótimo seminário a todos.